Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nesta segunda-feira, quero convidar você a fazer uma experiência generosa do amor de Deus em sua vida. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Momento de graça para a vida de cada um de nós, porque a graça de Deus ela se faz no nosso tempo, quando nós abrimos o coração para acolhê-la. Então, que nós neste dia que pode ser santo para nós nos abramos para esta graça amorosa do Senhor. Fique comigo nesta reflexão, vamos pensar a partir do que Jesus nos diz, no sentido que tem o nosso seguimento a Ele, por que nós o seguimos, quais são as motivações que temos para segui-lo. Abramos o coração para acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 8, de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é marcante no Evangelho, constantemente nós ouvimos este encontro de Jesus com os fariseus, com doutores da lei, com pessoas que estavam muito certas de que já estavam salvas, que já tinham a plena sabedoria, que já sabiam de tudo, e por isso muitas vezes iam até Jesus, não para poder saber o que Jesus podia ensiná-las, o que Jesus tinha para dizer para elas, formar os seus corações, mas iam até Jesus para pô-lo à prova, para experimentá-lo, muitas vezes querendo colocá-lo numa armadilha. E assim eles vão. Interessante a gente pensar nisso, como que também no nosso tempo pode acontecer isso, de pessoas que se acham sabedoras da verdade, que já acham que têm a plena verdade, e muitas vezes podem estar no nosso meio, na igreja, na sociedade, apenas para ficar dizendo que sabem tudo e muitas vezes querendo colocar as pessoas à prova. Temos que ter um certo cuidado com isso, porque esta atitude, ela é, de certa forma, um orgulho intelectual, que pode ser também um orgulho espiritual, a gente achar que a gente já tem toda a sabedoria, a santidade, e muitas vezes, com isso, nós podemos fechar o nosso coração para a graça de Deus que revela-se a nós e que deseja introduzir-nos cada vez mais neste processo de crescimento, neste processo de santidade. Então, é um cuidado que nós devemos ter com esta vaidade intelectual, com esta vaidade espiritual de achar que nós já sabemos tudo e que podemos muitas vezes pôr à prova as pessoas, assim como eles queriam pôr Jesus à prova. Guardemos no coração este convite que o Senhor nos faz, a constante humildade diante das verdades que nos são postas, E aí a gente tem todo o direito de buscar, crescer, questionar, nesse desejo de crescimento nosso e de ajuda às outras pessoas. Mas quando se torna uma vaidade espiritual, a gente precisa de verdade ter o devido cuidado. E aí, a pergunta que é feita a Jesus é acerca do sinal. Pedem um sinal para Jesus. Nós vamos ver em outros trechos do Evangelho esse pedido também sendo feito. Mas hoje pedem a Jesus um sinal e Jesus, a resposta que dá é a de, primeiro, uma atitude, suspira profundo, como alguém que, assim, de certa forma está meio que decepcionado com esta atitude. As pessoas, muitas vezes, elas suspiram profundo justamente para poder manifestar um certo descontentamento com a situação. E Jesus também manifesta isso. Quanto que ele tinha falado, quanto que ele tinha ensinado, e as pessoas aí ainda continuam nesta proposta que não é aquela que é a proposta mesma de Jesus. Jesus suspira profundo, com este gesto manifesta a sua indignação, o seu descontentamento com
com esta atitude de quem está querendo sinal. Muitas vezes isto é uma constante também no nosso tempo. E por que esse suspiro profundo? Porque a resposta que Jesus dá dizendo: esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Por que Jesus tem esta atitude? É justamente, queridos irmãos e irmãs, porque ele deseja que nós reconheçamos que ele é o grande sinal. Constantemente nós ouvimos, esses dias, ouvindo o Evangelho segundo São Marcos, nós ouvimos constantemente Jesus dizer para as pessoas que experimentaram a cura, ontem no Evangelho, o leproso que experimentou a cura, Jesus diz: olha, não fale nada para ninguém. Vai para a tua casa. O leproso ontem ele disse, né? Vai apresentar-te ao sacerdote, cumpre aquilo que você deve cumprir, que ele prescrever, mas não fale para ninguém. Não saia falando para as pessoas o que aconteceu. Claro, quem foi curado vai falar, né? Também para os demônios, Jesus diz, ó, cala-te, não fale. E aí o evangelista faz questão de dizer, ele mandou eles calarem porque eles sabiam quem Jesus era. Então, este é o chamado segredo messiânico. E não é um segredo porque as pessoas não podem saber quem é Jesus, mas é o modo como vão saber quem é Jesus que é o interessante, que é o convite que Jesus faz a cada um de nós. É não conhecê-lo, não segui-lo por causa dos sinais extraordinários, dos milagres, dos fatos extraordinários que ele faz, porque Jesus faz, Jesus tem poder, ele faz realmente grandes milagres, né? Ele multiplica os pães, ele faz a água se tornar vinho, ele cura as pessoas. Esta é a ação de Jesus, né? Nós temos que ter cuidado para não querer tirar de Jesus os milagres, né? Tem hora que tem umas interpretações que tiram de Jesus os milagres, né? Mas Jesus fez e faz milagres. Agora, o que é importante é que os milagres eles são sinais. Mas estes sinais, eles precisam nos levar a outras coisas. Daí que não precisamos de sinais extraordinários para seguir Jesus, porque o importante é segui-lo pelo que ele é. Deus conosco, Senhor presente na nossa história. E não ficar esperando coisas extraordinárias para que a gente possa segui-lo. Porque é no dia a dia da gente, no nosso cotidiano, no ordinário, né? No que vai acontecendo a cada dia, ordenadamente nas nossas vidas, às vezes até desordenadamente nas nossas vidas, é que nós vamos experimentando a presença de Jesus, que vamos buscando conhecê-lo cada vez mais. Se a nossa fé nele depender apenas de fatos extraordinários, nós podemos perder-nos no caminho, porque Jesus ele se mostra no cotidiano das nossas vidas, dando-nos suporte, força para continuar vivendo. E o milagre, o sinal, já está no meio de nós, é o próprio Cristo. Então, quando os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que vão até Jesus pedindo sinais, Jesus fica mesmo assim, sem compreender o que estão pedindo, né? Fica meio que decepcionado com esse pedido, justamente porque não compreenderam que o grande sinal, o grande milagre é o próprio Cristo, presente no meio do mundo e que atua, sobretudo, para levar as pessoas a descobrirem cada vez mais Deus em suas vidas, a contemplarem a face de Deus. Este é o grande milagre. Por isso, a esta geração que não consegue experimentar o sinal que é Jesus, o milagre que é Jesus, a este povo, aos fariseus e aos demais que não conseguem reconhecer em Jesus este grande sinal, esta presença de Deus, Jesus nega a realização de sinais extraordinários, né? Porque o extraordinário, na verdade, já está diante deles. É um Deus que, amando-nos de tal forma, assumiu a nossa humanidade. Ele, como nos lembra o apóstolo Paulo, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa humanidade. Que grande milagre, que grande sinal, que grande amor Deus tem por nós. E Ele está ali. E aqueles que estão diante de Jesus não conseguem ver Jesus a tal ponto, não conseguem ver Jesus assim, né? A tal ponto que querem colocar Jesus numa armadilha.
e pedem sinal justamente para colocá-lo numa armadilha, porque não o reconhecem como Deus, como manifestação plena do amor de Deus no meio da humanidade. E aí nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a também nós pensarmos, e nós estamos acolhendo Jesus pelo que Ele é, Deus conosco, Deus presente no nosso meio, que deseja de verdade tocar as nossas vidas, os nossos corações, com a sua presença no cotidiano das nossas vidas, no nosso dia a dia, ou a gente ainda fica esperando milagres extraordinários para acreditar nesta presença. Que nós acreditemos e que acolhamos a Jesus presente no meio de nós, no nosso dia a dia, e que nós experimentemos a cada dia o grande milagre da presença deste Deus que nos dá vida e que nos garante a salvação. Que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, fica em paz. Um abraço forte.